Pastor Jorge esteve conosco hoje no período da manhã, falando ao nosso coração, e na noite de hoje, ele também foi o escolhido de Deus. Estamos convencidos, Rev, de que não existem acasos. A nossa vida está sendo continuamente dirigida pelo Senhor. Tanto o Rev quanto a sua respectiva esposa e filhos residem em Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Diz o Rev Jorge que é só atravessar a rua. A sede da missão Kaiowá fica em Dourados, Mato Grosso do Sul. A tribo que estes amados irmãos trabalham diretamente é a tribo Taquaperi. O nome da etnia é Kaiowá e este nome dá nome à missão Kaiowá. Rev Jorge e a sua família pertencem à APMT, Agência Presbiteriana de Missão ou de Missões Transculturais, que é uma instância da nossa igreja. Rev Jorge, Deus abençoe a sua vida sempre e que Deus possa lhe usar mais uma vez na noite de hoje. Deus abençoe. Tá bom, obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Uma alegria muito grande podermos estar aqui na Igreja Presbiteriana de Tumbiara. Já havia um tempo que nós não nos encontrávamos, né? A gente tem uma relação muito estreita em Cristo, né? E também através dos nossos relacionamentos, né? Desde a minha infância que, de alguma forma, eu me relaciono com a Igreja Presbiteriana de Tumbiara. Primeiro através dos intercâmbios, né, quando ainda criança e sempre indo além, né, querendo estar à frente do meu tempo, havia intercâmbios de adolescentes e crianças com os irmãos de Tumbiara. Eu sou natural da Igreja Presbiteriana de Tuiutaba, né, mas eu sempre dava uma fugidinha e participava então desses intercâmbios. Depois na Federação de Adolescentes, né, Lara? A gente deixou de ser criança quando nos tornamos adolescentes, então fazíamos os nossos encontros de adolescentes e tudo mais. E depois que me tornei pastor, visitando algumas vezes essa igreja, e enfim, indo para o campo missionário, e essa igreja é uma das igrejas que tem abençoado o nosso ministério, tem sido parceira do nosso ministério, tanto em oração quanto em ofertas. Então nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos, queremos agradecer ao Senhor pela vida do reverendo Marcelo, né, que tem pastoreado esta igreja e atendendo, né, uma disposição do conselho, manteve, né, esta posição de ser uma das nossas parceiras no campo missionário. E também agradecer ao conselho da igreja. Ah, sim, tá joia. A Nilda pediu para eu ensinar para os irmãos como se cumprimenta na língua Kaiowá, né? Então, quero trazer o nosso agradecimento ao pastor, à igreja, ao conselho, né? E os irmãos sabem há quanto tempo que vocês têm caminhado conosco ali na missão Kaiowá? Alguém sabe quanto tempo? Tem bastante tempo. Luiz? Ia chutar? 15 anos, não, menos um pouco. Tem 12 anos que nós estamos lá no campo missionário. E esta igreja, desde o início, né, esteve conosco. Então, atendendo a nossa irmã Nilda, né, se há 12 anos que nós estamos lá, já havia um tempo que nós não vínhamos aqui. A última vez que nós viemos, só tínhamos o Ângelo, né? Só tínhamos o Ângelo. Hoje nós temos o Ângelo, mais velho, com 12 anos, está da minha altura, e eu não quero piada. Alguém disse que isso não faz diferença, né? Mas ele só tem 12 anos e está da minha altura. Então nós temos o Ângelo, que de 12 anos ele foi para a aldeia com 5 meses de idade. Temos a Maria Antônia, né, que tem 6 anos de idade.
é a nossa princesinha, e temos o Lauro, né, que tem 4 anos de idade. E em 2023, devolvemos para o Senhor a nossa pequena, linda Flor. Deus nos deu 9 meses de gestação, e por sua soberania e graça, né, Ele fez com que ela fosse a primeira da nossa família a contemplar Jesus. Ela está lá se divertindo muito mais do que nós, né? Então ela quis passar na nossa frente, mas um dia nós estaremos lá também, né? Então essa é a nossa linda família, e por falar em linda família, tudo por causa da minha linda esposa, Beatriz, que os irmãos conhecem muito bem. Eu digo que as crianças saíram, pela graça de Deus, a cara da Beatriz, mas o cabelo eu enrolei, né? Todos eles têm o cabelo bem enroladinho, saíram puxando ao pai neste quesito, mas o sorriso, a beleza, puxou a mãe. Mas Deus é bom e deu um encaracolado bonito para lembrar do pai também. Então, louvado seja Deus, né, por vocês estarem caminhando conosco. E cumprimentando então a vocês, Baexapá. Eita, só ouvi uma resposta, hein? Baexapá. Baexapá é o nosso cumprimento. Baexapá significa como vai você. Pode ser de manhã, de tarde ou de noite. Bom dia seria Baexapá de Puhareve. A senhora sabe? Não? Bom dia seria Baexapá de Puhareve. Boa tarde, Baexapá de Kaaru. E boa noite, Baexapá de Puharé, né? Então, agora seria Baexapá de Puharé ou simplesmente Baexapá. Como está você? Todo mundo está bem? Então a resposta é Porã. Então, Baexapá. Isso, está ficando bom, já podem ir para a aldeia. Baexapá. Isso. Se você não estiver bem, aí você vai falar assim, vai é porque está ruim. Espero que ninguém esteja ruim. Eu vou perguntar de novo e eu quero ouvir a resposta certa, hein? Baexapá. Legal, não tem ninguém vai aí. Louvado seja o Senhor por isso. Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir as suas Bíblias nesta noite para o nosso estudo da palavra do Senhor. Em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Este é o tema do nosso sermão nesta noite e está baseado em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós leremos este texto da palavra do Senhor, todos em uma só voz, tá ok? A minha Bíblia é a versão atualizada e nós leremos todos juntos então este texto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos juntos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por esta noite em que nós podemos nos reunir como povo do Senhor, como igreja do Senhor, para adorar, ó Deus Santo, o nome do Senhor, ó Pai. Nós adoramos o Senhor, ó Deus Santo, na beleza da sua santidade, ó Pai. Nós adoramos ao Senhor, ó Deus, porque Tu és grande. Nós adoramos o Senhor porque Tu és poderoso, Tu és soberano, Tu és bom, ó Deus Santo. Mas nós também, ó Deus Santo, queremos adorar ao Senhor e louvar o Teu santo nome pela bondade do Senhor manifesta nas nossas vidas, pela graça do Senhor que nos alcançou, pela salvação que temos em Cristo Jesus, ó Pai, e porque o Senhor tem caminhado conosco, o Senhor tem falado conosco dia a dia, e neste momento nós queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, Santo Deus.
Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, venha falar aos nossos corações nesta noite, neste lugar. Nós precisamos ouvir a sua voz. E nós queremos que a tua palavra, ela chegue à nossa mente, ela chegue ao nosso coração e ela se transforme em ações que glorifiquem o nome do Senhor, ó Pai. Nos ajude a viver para a tua glória, Pai. Nós te pedimos assim, Senhor, e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, hoje pela manhã eu compartilhei com os irmãos algumas barreiras que nós precisamos transpor, algumas dificuldades que nós enfrentamos para que nós possamos pregar o Evangelho para o povo kaiowá. Uma das barreiras que nós precisamos transpor diz respeito à língua, né? Eu cumprimentei os irmãos numa outra língua, na língua kaiowá, né? Eu cumprimentei os irmãos perguntando: como vocês estão? Ba-e-chapá, né? E vocês responderam porã, né? Então, como os irmãos bem perceberam, né, uma das barreiras que nós temos ali para pregar o Evangelho é a barreira da língua. Como o pastor bem disse, a nossa aldeia, a aldeia Taquapirim, ela pertence ao município de Coronel Sapucaia. Está a 14 quilômetros de Coronel Sapucaia e também faz fronteira com o Paraguai. Ali nós estamos numa verdadeira Babel. Está a 14 quilômetros da cidade de Coronel Sapucaia, que é no Brasil. Então os indígenas, eles falam a língua kaiowá, mas eles também precisam falar o português. Eles precisam aprender o português. E atravessando a rua, nós estamos no Paraguai. Então eles também têm que falar um pouquinho de espanhol para poder comprar no Paraguai. E a língua oficial, uma das línguas oficiais do Paraguai, além do espanhol, é uma língua nativa, que é o Guarani. O Guarani, ele é um irmão mais novo, o irmão mais velho do kaiowá. É como se fosse o português de Portugal e o português do Brasil, ou o espanhol e o português. Tem muitas palavras parecidas, mas tem também muitas diferenças. Então ali a gente ouve português, a gente ouve kaiowá, a gente ouve guarani e a gente ouve espanhol. Então é um desafio muito grande você poder comunicar com eles de maneira que eles entendam a mensagem. E embora haja tanta língua ali, a língua que eles comunicam no dia a dia e a língua do coração é de fato o kaiowá. O entendimento que eles têm do português não é o mesmo entendimento que nós temos. Então, às vezes, eles conhecem a palavra, sabem colocar a palavra no lugar, mas não têm um conhecimento profundo sobre o sentido daquela palavra. Então, é necessário que nós aprendamos a língua deles para poder pregar o Evangelho de maneira que eles entendam na língua kaiowá. Eles sabem o português, mas a língua do coração é o kaiowá. Então nós precisamos pregar em kaiowá. E uma segunda barreira, e talvez essa é a barreira mais difícil que nós precisamos transpor para poder pregar o Evangelho, é a barreira cultural. A cultura que diz respeito à maneira como o povo vive, a maneira como o povo crê, a maneira como o povo enxerga o mundo. A cultura influencia o jeito do povo ser. A cultura influencia a identidade do povo. Eu digo, e a palavra de Deus me dá segurança para isso, que Deus é o Senhor das culturas. Foi Deus quem criou povos diferentes com costumes diferentes. Mas também é verdade que o pecado contaminou todas as culturas. Não existe uma única cultura que esteja isenta do pecado. Então a cultura, ela molda a nossa identidade, ela molda o jeito de nós sermos, o jeito de nós agirmos, e a cultura, ela precisa então ser restaurada pela graça de Deus.
Ela precisa ser redimida pelo Evangelho. Você e eu também. Nós vivemos numa cultura brasileira. Dentro da nossa cultura, algumas coisas fazem parte da nossa cultura e muitas vezes nós fazemos sem perceber. Quando de repente eu chego no banco, geralmente na Caixa Econômica Federal, alguém aqui trabalha na Caixa Econômica Federal? Amém, então eu posso falar. O meu cunhado trabalha e ele não está presente aqui. Geralmente o banco mais cheio é a Caixa Econômica Federal. Hoje nós temos os nossos aplicativos e a gente quase não precisa mais ir ao banco. Mas de repente você precisa ir ao banco e você percebe que lá na frente tem um amigo seu. E você começa a conversar com este amigo, a fila está andando e você continua conversando com este amigo. E de repente, você que estava no 35º lugar é atendido em 2º lugar. Foi apenas um jeitinho brasileiro que eu dei. Faz parte da nossa cultura. É uma desonestidade, mas muita gente faz. Eu tenho alguns amigos que são paulistas. E o paulista, ele cumprimenta xingando. O xingamento faz parte da cultura deles e do modo deles se expressarem. E eu tenho um amigo que ele casou com uma mulher também paulista. E ela é de origem católica. E de origem católica, né, ela é tradicional, ela, embora seja brasileira também, mas ela sempre refreou a sua língua. E no casamento, uma das maiores crises que os dois tiveram não foi o fato de um ser crente e a outra ser católica. Foi o fato do crente estar sempre xingando, porque aquilo fazia parte da sua cultura. Então, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar é transformado pela cultura. No entanto, quando nós nos encontramos com a graça do Senhor Jesus Cristo, este modo de viver, esta cultura e a nossa identidade é transformada. É justamente isso que nós observamos neste texto da palavra do Senhor. O autor da epístola aos Hebreus é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, né, ele pregou o evangelho na cidade de Éfeso, mas antes de ser um pregador do evangelho, o apóstolo Paulo era um homem extremamente religioso. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo vai falar da sua vida antes da conversão. Passe algumas páginas da sua Bíblia e abra em Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler, eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia este texto da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo de número 3, do versículo 2 até ao versículo de número 9. Nós lemos assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 9. Nós lemos assim a palavra do Senhor. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha só o versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Todos juntos, o versículo de número 9, todos juntos numa só voz, diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. 10 também, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Então o apóstolo Paulo fala: para mim o que era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um judeu, e como judeu ele era religioso. A base da sociedade judaica era o teocentrismo. Ainda que houvesse reis, ainda que houvessem líderes, esses líderes e reis, eles eram governados pelo Senhor. Deus era o verdadeiro rei de Israel, e a ele deveriam obedecer, a ele deveriam seguir. E por causa disso, o povo de Israel recebeu a lei através de Moisés. E baseado nessa lei, cerca de 613 mandamentos, fora os mandamentos morais, os 10 mandamentos, o povo tinha de viver, o povo tinha de obedecer. A nação de Israel foi formada a partir da lei que Deus deu para o povo através de Moisés. Era uma comunidade teocêntrica. Deus era o verdadeiro governante, e eles deveriam então render-se e adorar a Deus. Então, Paulo, ele era um judeu, e como judeu fazia parte da tradição que a criança, ao 8º dia de vida, o menino, ao 8º dia de vida, fosse circuncidado. A circuncisão está para o Antigo Testamento o que o batismo é para nós hoje, depois da ressurreição de Jesus. Jesus ordenou que fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um sacramento e é um símbolo da nossa união com Deus. No Antigo Testamento, este símbolo era a circuncisão. Então, o menino, com 8 dias de nascido, ele deveria ser circuncidado. Paulo foi circuncidado com 8 dias de nascido. Paulo era de uma das tribos mais influentes de Israel e mais importantes de Israel, porque ele era da tribo de Benjamim, de onde veio o rei Saul. E por isso que o nome de Paulo era Saulo. Foi Jesus quem mudou o nome dele para Paulo, que significa pequeno. Mas o nome hebraico de Paulo era Saulo, em homenagem ao rei Saul. Então ele era religioso desde o nascimento e ele tinha o sangue azul. Ele era filho de reis. Ele era da tribo de Benjamim, a tribo do rei Saul. Ele era um profundo estudioso da palavra de Deus. Ele se tornou um fariseu, intérprete e professor da lei. E ele era tão zeloso pela palavra de Deus, que ele até mesmo perseguia os judeus que não seguiam a lei de Deus. Ele perseguia e ele tinha autoridade para prender e para matar. E foi com essa autoridade que ele foi para Damasco, para prender e matar os seguidores do caminho, prender e matar
os seguidores de Jesus. Mas ali, na beira do caminho, Jesus se revela a Paulo. Jesus se revela a Saulo e diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele abre os olhos, ele está cego. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas agora entra na cidade de Damasco, vai à rua direita, e ali te dirão o que você deve fazer. E a palavra de Deus diz que Paulo ficou 3 dias sem nada enxergar, nada comeu, nada bebeu, e apenas orou. E Deus mandou Ananias então orar por Saulo. E a palavra de Deus diz que quando Ananias orou por Saulo, ele explicou o evangelho para Saulo, os olhos de Saulo foram abertos, ele foi batizado, e a partir daquele momento, pouco tempo depois, ele se tornou um pregador da palavra de Deus. É interessante que antes ele perseguia os cristãos, mas agora ele tinha se tornado um perseguido por Cristo Jesus. A história dele havia mudado. Quando Paulo havia sido mudado. Quando Paulo ele escreve a sua carta aos Efésios, ele está preso na cidade de Roma por causa do evangelho de Cristo Jesus. A prisão dele começou em Jerusalém, de Jerusalém ele foi levado para Roma e ele estava preso por causa da palavra de Cristo Jesus. Mas ali na prisão, ele pregava o evangelho. E ali na prisão, ele fortalecia a igreja de Deus. E antes de ser preso, depois de ele ter pregado o evangelho em Éfeso, no final da sua 3ª viagem missionária, ele reúne os presbíteros de Éfeso e ele diz o seguinte: eu não sei o que há de acontecer comigo. A única coisa que o Espírito me revelou é que onde eu passar, me esperam cadeias e prisões. Mas eu não considero a minha vida preciosa, conquanto que eu cumpra o evangelho, a missão que o Senhor me deu, de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. De perseguidor, Paulo se transformou em perseguido por causa da cruz de Cristo. É interessante quando nós olhamos para Filipenses capítulo 3, e Paulo vai falar da identidade dele, quem ele era e o que ele se tornou. Ele começa dizendo: eu sou religioso desde o nascimento. Com 8 dias eu fui batizado. Aliás, eu fui circuncidado. Eu sou da tribo de Benjamim, uma tribo real, a tribo de onde veio o primeiro rei de Israel. Eu sou um profundo estudioso da palavra do Senhor. Eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu fui inclusive perseguidor da igreja. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo Jesus. É interessante, antes Paulo fala tudo o que ele era. Agora olha para Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 1. É interessante que quando Paulo vai falar de si em Efésios, ele não apresenta aquela lista imensa que ele fala em Filipenses. Mas olha só o que Paulo fala de si mesmo em Efésios, capítulo 1, versículo 1. Vamos todos juntos ler a palavra do Senhor? Efésios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, todos juntos numa só voz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quem é Paulo em Efésios? Em Filipenses, quando ele quer falar da sua vida antes do encontro com Jesus, ele dá uma descrição enorme do tanto de méritos que ele tinha. Ele fala: se alguém pensa que pode confiar na carne,
E a verdade é, nós não podemos confiar na carne, mas se alguém pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. E ele faz uma lista grande de motivos pelos quais ele podia confiar na carne. Mas ele fala, o que para mim era lucro, considerei como perda. Depois ele fala, eu considerei como refúgio. Refúgio é esterco, refúgio é excremento, refúgio é coisa que não presta, é nada. Eu considerei como perda e refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Antes Paulo achava que ele era muita coisa, mas agora, quando Paulo olha para si, ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele fala uma única coisa acerca de si mesmo. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo significa enviado. De perseguidor de Cristo Jesus, agora ele se tornou um enviado de Cristo Jesus. Não por ele mesmo e não pelos méritos dele. Quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 15, ele fala assim, eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então Paulo diz acerca dele mesmo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Este versículo, ele nos ensina algumas coisas preciosas sobre a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Eu disse que a cultura, ela influencia a nossa identidade, e a nossa identidade determina o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Quando nós olhamos para este texto da palavra do Senhor, quando nós nos encontramos com Cristo e somos transformados por sua graça, nós recebemos uma nova identidade. E esta nova identidade, em primeiro lugar, ela demonstra uma nova disposição de vida. Em primeiro lugar, a nova identidade traz a nós uma nova disposição de vida. Paulo não é mais um perseguidor da igreja. Paulo agora é um apóstolo de Cristo Jesus. Ele é um enviado de Cristo Jesus. Ele diz, ai de mim, se não pregar o evangelho. Tudo que Paulo quer fazer é cumprir a sua missão de representar Cristo Jesus. Mas é muito interessante quando nós vemos Paulo, ele se dirigindo à igreja de Éfeso também. Quem eram os efésios para quem Paulo pregou o evangelho na sua terceira viagem missionária? Os efésios, eles tinham na sua cidade um templo para a deusa Diana. Eles eram idólatras, eles eram adoradores da deusa Diana. Mas Paulo esteve durante 2 anos na cidade de Éfeso, pregando a palavra do Senhor. E aqueles homens foram transformados. Aquelas pessoas foram transformadas. De idólatras, eles passaram a ser santos. Olha só, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos. A palavra santo significa separado. Eles não pertenciam mais a si mesmo. Eles pertenciam a Deus. Eles deixaram então de ser idólatras da deusa Diana e eles passaram a ser santos. Não apenas santos, mas também fiéis. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos e fiéis que vivem em Éfeso. Santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.
Então nós observamos aqui, meus irmãos, neste versículo, que a nova identidade que nós temos em Cristo Jesus, ela representa uma mudança da nossa mente, representa uma nova disposição da nossa mente. Paulo não era mais perseguidor, Paulo agora era um apóstolo. Os crentes de Éfeso não eram mais idólatras, mas agora eles eram santos, separados, exclusivos de Cristo Jesus. E eles não mais eram politeístas, que adoravam a vários deuses e que achavam que todos os caminhos levavam a Deus. Mas agora eles eram fiéis. Eles eram fiéis em Cristo Jesus. O fiel é aquele que tem um Deus único. Ele tem alguém único a quem ele devota a sua vida, a quem ele devota o seu amor, a quem ele devota a sua disposição. É assim que nós fazemos no nosso casamento. Quando você compareceu diante do altar do Senhor, você prometeu ser fiel à sua esposa. Você prometeu ser fiel ao seu marido. Isso significa que você pertenceria somente ao seu marido e à sua esposa. Somente ao seu cônjuge você devotaria o seu amor, a sua vida, a sua dedicação. Quando Paulo fala que os crentes de Éfeso eram fiéis em Cristo Jesus, significa que eles pertenciam somente a Cristo Jesus e só a Jesus. Eles deviam a sua devoção. Então a nova identidade em Cristo Jesus, ela muda a nossa disposição de mente. Mas em segundo lugar, nós vemos que esta nova disposição em Cristo Jesus, essa nova identidade em Cristo Jesus, ela é fruto da graça de Deus. Ela é fruto da misericórdia de Deus e fruto do amor de Deus. É interessante quando nós continuamos lendo a carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar sobre os efésios, que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo vai falar que os efésios, eles viviam debaixo da inclinação da carne e dos pensamentos e eram por natureza filhos da ira, filhos da condenação, mereciam a condenação. Mas agora, em Cristo Jesus, eles tinham sido alcançados pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é favor imerecido. Então nós vemos que esta nova identidade é por causa da graça de Deus. Os efésios não mereciam ser igreja de Deus. Paulo não merecia ser apóstolo de Cristo Jesus. Mas pela graça de Deus, eles eram o que eram. A nova identidade, ela muda então a disposição da nossa vida. Mas essa nova identidade também, ela é fruto da graça de Deus na nossa vida. E em terceiro e último lugar, esta nova identidade, ela nos coloca numa nova relação com Deus. Esta nova identidade que muda a disposição da nossa vida e que é fruto da graça de Deus, esta nova identidade nos coloca numa nova relação com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele termina a sua saudação dizendo o seguinte, eu quero ler o versículo 2, mas também quero ler o versículo 3 com os irmãos. Vamos ler todos juntos, versículos 2 e 3. Então Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, todos juntos, versículo 2 e versículo 3. Graça a vós outros e paz
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com algumas bênçãos espirituais. É isso que o texto nos diz? Você acompanhou na sua Bíblia? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com uma bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que o texto diz? O que o texto diz? Bendito, todos juntos, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos ter certeza e segurança da nossa salvação. Uma das bênçãos espirituais é que Ele nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, nos destinou para Ele. Bênção espiritual. Paulo fala, por causa desta nova relação que nós temos com Deus, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Graça é favor imerecido. E por isso nós podemos ter paz em Deus. Deus nos alcançou com a sua graça e Ele trouxe a nós paz. O homem no pecado, ele não quer se aproximar de Deus. Ele foge de Deus. Ele tem medo de Deus. Ele sente culpa e ele se esconde de Deus. Mas em Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, Deus ele nos deu uma nova identidade. Nós nascemos com uma identidade que foi contaminada pelo pecado e que é corrompida pela nossa cultura e pela nossa sociedade. Mas em Cristo Jesus, nós somos transformados. Em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova identidade. Nessa nova identidade, a minha disposição de vida é diferente. Agora, eu não pertenço a mim mesmo e à minha vontade. Eu pertenço ao Senhor e quero agradar ao Senhor. Esta nova identidade, ela é fruto da graça de Deus. Ela é fruto da bondade e do amor de Deus. Eu não mereço. E essa nova identidade me coloca numa relação nova com Deus. E agora, o que é que eu devo fazer diante desta nova identidade que eu tenho em Cristo Jesus? Uma vez que você foi separado para Deus, a sua mente precisa mudar. E você precisa viver para a glória de Deus. Você é santo do Senhor. Você precisa ser fiel ao Senhor. E você precisa, como um enviado do Senhor, você precisa viver uma vida de testemunho. Onde você está. Mas reconhecendo que não são seus méritos que te salva, além de ser testemunha e viver exclusivamente para o Senhor e para a sua glória, você precisa também se alegrar em Deus e louvar o nome do Senhor. Depois da saudação, a carta, ela inicia com a palavra de louvor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você precisa louvar o nome do Senhor, se alegrar na presença dEle e viver para Ele. Que você possa desfrutar da bênção de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Desfrutar e testemunhar. O apóstolo Paulo nos diz
Em 2 Coríntios capítulo 5, o amor de Cristo nos constrange. E por isso eu prego o evangelho. Que você, constrangido pelo amor, testemunhe de Jesus e viva para Jesus. E que através da sua vida, as pessoas vejam Jesus. Vejam o que Deus fez na sua vida. E que através da sua vida, Deus possa fazer em outras vidas também. Que o Senhor te abençoe. Que a sua vida não seja determinada pela sua cultura e nem mesmo pela sua história, mas que a sua vida e a sua identidade seja determinada por um relacionamento com Cristo Jesus. Só Ele pode te transformar, só Ele pode mudar, só Ele pode trazer verdadeira alegria para o seu coração. E que você desfrute desta alegria em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar ao Senhor. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela graça do Senhor que nos alcançou, ó Pai. Obrigado porque pela sua graça, ó Deus Santo, o Senhor nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E no devido tempo o Senhor nos alcançou. No devido tempo, ó Deus Santo, nós que éramos ovelhas do Senhor, compradas pelo sangue do Cordeiro, morto desde a eternidade, como diz a tua palavra, Pai. No devido tempo, nós ouvimos a sua voz graciosa e nós nos rendemos a ti. Nós nos entregamos ao Senhor. Pai, nós queremos nos render a ti nesta noite, neste momento, neste lugar. Nós queremos nos render ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, para sermos o que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós nos deixamos ser dominados pelo pecado, pela cultura. Nós deixamos-nos, ó Deus Santo, ser dominados pelo mal. Nós, ó Deus Santo, deixamos que a dureza do nosso coração domine as nossas vidas e as nossas ações. Mas nós queremos, Pai, em nome de Jesus, nos render na presença do Senhor. Nós queremos, ó Deus Santo, reconhecer a tua graça que nos alcançou. E constrangidos pelo amor, nós queremos viver uma nova vida em Cristo Jesus, Pai. E vivendo, Deus, uma nova vida em Cristo Jesus, nós queremos ser testemunhas do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, faça de teus servos que aqui estão, tuas servas que aqui estão, testemunhas do Senhor, testemunhas no seu lar, testemunhas na sua família, testemunhas no seu trabalho, testemunhas na sua escola, testemunhas na sua faculdade, testemunhas na sociedade, testemunhas em Itumbiara, testemunhas, ó Deus Santo, onde o Senhor quiser nos enviar. Pai Santo, nós estamos na tua presença. Nós queremos viver para a tua glória, porque fomos alcançados pela tua graça e em Cristo Jesus somos novas criaturas. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós rendemos graças a ti e oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Santo Deus.